Fala galera, olha nós aí de novo para mais aquela super live de todas as quintas-feiras. É isso aí galera, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos ao vivo novamente, pontualmente 20 horas e 5 minutos. Sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite para quem já está aqui aguardando. Boa noite, boa noite, boa noite Vânia, boa noite Antônio, Karina. Sejam todos muito bem-vindos. Ah, não é Karina não, é Cariana. Cariana Aguiar, boa noite, seja muito bem-vinda. Estamos ao vivo novamente. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jones da Rocha. Eu sou o condutor socorrista do SAMU, onde também acompanho o quadro de instrutores do SAMU. E aqui no Grupo São Mais Brasil faço parte da equipe pedagógica, bem como também, quando possível, faço parte da equipe de instrutores. É isso aí, galera. Hoje estamos ao vivo novamente. São 20 horas agora e 6 minutos. Hoje é dia 16 de janeiro. É isso aí, galera. Hoje a gente vai dar sequência, então, um módulo 2 da nossa super live que a gente está fazendo, aquele mini cursinho falando sobre o XABCDE. É isso aí, galera. Estamos falando sobre o XABCDE novamente. Por quê? Porque o XABCDE é o mnemônico que deve ser decorado por todo socorrista. Não tem como socorrista fazer um atendimento de qualidade se ele não dominar o XABCDE, tá bom? Não adianta teimar, não tem como, tá? Esse tipo de protocolo o socorrista tem que dominar, tá bom? Qualquer socorrista que se preze, que deseje atuar na área ou que esteja atuando, ele tem que dominar o XABCDE, tá bom? Então, é por isso, né? Por isso que a gente deve dominar, por isso que a gente vem trazendo cada pouco essa live falando sobre o XABCDE. Cada pouco a gente está aqui falando novamente sobre o XABCDE. Tem mais gente chegando aqui. Leia, Thaís. Astrologia. Como é que é? Astrogilda. Astrogilda, seja muito bem-vinda. Boa noite. Leia, boa noite. E Thaís, que eu ainda também não tinha cumprimentado, muito boa noite. Galera, muito importante que você se inscreva no nosso canal, acompanhe, ative o sininho de notificações e acompanhe nossos vídeos. São vídeos educativos, são vídeos que trazem um conteúdo bacana de APH, que podem salvar vidas. Quando eu falo que podem salvar vidas, quero dizer que se você, por algum motivo, assistiu o vídeo, conseguiu gravar aquilo que foi passado no vídeo e pôr em prática, vai fazer a diferença na vida de alguém, sim, com toda certeza, tá bom? Então, por isso que eu trago o conteúdo para vocês. Boa noite, Laura Gomes está chegando agora também. O Josemar também acabou de chegar. Sejam bem-vindos. Vamos chegando, a gente já vai iniciar o nosso conteúdo, beleza? Show de bola, então. A Silvane também chegou. Galera, dá um feedback aí como que tá o áudio. A gente teve alguns problemas nos outros vídeos aí, nas outras lives. O áudio estava bem ruim. Então, se vocês puderem dar um feedback aí falando como que tá o áudio. Ingrid Silva acabou de chegar. Boa noite, Ingrid, seja muito bem-vinda. Já estamos iniciando o nosso conteúdo, beleza? Então, sejam bem-vindos, vamos chegando. Hoje, novamente, a gente vai dar sequência no XABCDE, falando sobre o C, o D e o E, galera. Beleza? Vamos fazer um story bem rapidinho, você chamando a galera lá do Instagram pra vir pra live? Vamos. Galera, vamos fazer um story aqui, chamar a galera do Instagram pra vir acompanhar o nosso live. Fala, galerinha do Instagram, estamos ao vivo no YouTube. Se você quiser aprender um pouquinho mais de APH, lembrar do protocolo XABCDE, vem pro YouTube, nos acompanhe que a gente já tá ao vivo aqui, beleza? Galera do YouTube, então, estamos ao vivo aqui com vocês e já a galerinha do Instagram também vai chegar aqui com a gente. Então, galera, o Antônio também acabou de chegar. Tá beleza? Tem gente falando que tá beleza, o áudio tá ótimo. A Astrogilda falou que tá bom e a Leia também falou que tá bom. Muito legal. Topzera, galera. Vamos lá. Então, olha só, galera. Também é legal que você do YouTube nos acompanhe nas redes sociais, tá? Acompanhe no Instagram, Facebook, TikTok, o Trends. Agora também tem videozinho, tá? Também tem postagem lá pra você nos acompanhar. Beleza, galera? Então,
acompanhe em todas as redes sociais aí que você sempre vai ter um videozinho diferente falando sobre a pH, sobre os conteúdos que a gente posta aqui no grupo. Legal, galera? Então, dando sequência, a Leia falou que o áudio está ótimo. Muito bem. Legal, legal, legal. Todo mundo beleza, todo mundo ouvindo bem. Legal, galera, olha só. Vamos relembrar o que a gente falou na última aula. Então, na última aula a gente falou sobre o X, o A e o B, tá? Então, no X a gente falou sobre as hemorragias exsanguinantes. Elas podem se apresentar de duas maneiras, né? Elas podem se apresentar como arterial ou venosa. Na arterial, sangue vermelho vivo que esguicha em formato de jato. E na venosa, sangue vermelho escuro que forma poça rápida, ou seja, sai em grande quantidade. Essas duas hemorragias devem ser contidas o mais rápido possível, galera. Tá? E quando eu falo em ser contidas o mais rápido possível, é que realmente elas levam a vítima a um choque hemorrágico, ou também conhecido como choque hipovolêmico, muito rápido. Tá? Então é necessário intervir rapidamente nesse tipo de hemorragia. Tá? E muitas das vezes, ou 99% das vezes, quem vai fazer essa intervenção é quem está ali na hora. Tá? Porque assim, se a vítima tiver uma hemorragia arterial, pensa comigo, a vítima sofreu um acidente doméstico e cortou uma artéria femoral, tá? Corte limpo, onde o sangue sai com facilidade, e aí tem um rompimento da artéria femoral. A artéria femoral, ela é calibrosa, galera, sai muito sangue. Se aguardar para o socorro chegar, não vai dar tempo. Quando o socorro chegar, a vítima já vai estar em óbito ou pelo menos em choque irreversível. Entendeu? Então é muito importante que vocês entendam isso. E é muito importante que vocês dominem essa técnica, pelo menos a técnica de aplicação de torniquete. Ah, não tenho com o que fazer um curativo compressivo, não tenho com o que fazer um preenchimento de ferida. O torniquete você tem que ter, ou pelo menos ter alguma coisa para fazer esse torniquete improvisado. Entendeu? Porque é vocês que estão na cena que vão fazer a diferença nessa situação. Ok? Dando sequência, a gente foi para o A. Abertura de via aérea e controle cervical. Controle cervical, qualquer um sem treinamento pode fazer, desde que alguém que tenha treinamento explique como que faz. Bem tranquilo. Mas a abertura, a verificação da via aérea, a avaliação da traqueia, a avaliação ali das jugulares, das vértebras da cervical, tem que ser feito por um socorrista treinado. Tá? Da mesma forma, quando a gente fala de via aérea num afogamento, num engasgo, tá? Também quem vai fazer a manobra de desengasgo, num engasgo total, e quem vai salvar a vida dessa pessoa é quem está próximo. Não dá tempo do socorro chegar. Entenderam? Então é muito importante, ou seja, é muito importante mesmo que quem está na cena faça essa intervenção. Então é necessário dominar o protocolo. Não tem como ser diferente, galera. Tá bom? Quando eu falo isso, não tem como ser diferente. Estou falando porque eu trabalho nisso e eu sei que não dá tempo, entendeu? No engasgo total, se vocês não agirem rápido, não dá tempo de socorro chegar, a não ser que você esteja muito perto, entendeu? Mas já vai pegar a vítima inconsciente, talvez em parada respiratória ou em parada cardiorrespiratória. E aí é muito mais difícil de reverter. Quem está nascendo no primeiro momento, se conseguir fazer a manobra e desobstruir, essa pessoa vai para o hospital apenas para fazer uma avaliação médica e vai ficar em observação. Não vai ter nenhum tipo de complicação. Entenderam? Então essa é a importância de dominar o protocolo. Dando sequência então. Na sequência a gente falou sobre o D, né? Aliás, a gente falou sobre o B. Então no B a gente falou sobre a avaliação do tórax, a boa respiração, expansividade, simetria, possíveis lesões pulmonares, possíveis pneumotórax, hemotórax ou pneumotórax aberto, como identificar cada um deles e tal. A gente falou sobre isso, certo? Daí na sequência, então, agora a gente vai falar sobre o C, tá? Então, o C, galera, o C está relacionado à circulação, tá? Mas quando eu falo na circulação, não estou falando das grandes hemorragias. Até 2018, as grandes hemorragias eram controladas no C. Mas aí se viu que muita vítima se perdia porque perdia tempo no A e no B para daí chegar no C, para daí fazer o controle da grande hemorragia. Por isso que foi colocado
a grande hemorragia no X, tá? E aí, no C, então, são as pequenas hemorragias, tá? No C que a gente vai confeccionar aqueles curativos naqueles ferimentos que não matam o paciente agora, mas que se continuarem ali, a gente chama de continuar babando, continua pingando, saindo um pouquinho de sangue, vai ser prejudicial para o paciente, sim, tá bom? Então é importante que haja uma intervenção rápida e adequada nessa situação também, ok? Dando sequência então, no C também a gente avalia o pulso, ou seja, eu vou avaliar como que o pulso dessa vítima está. Se ele está cheio, se é um pulso que eu consigo sentir com facilidade, ou se ele está bem fraquinho, que eu preciso parar, ficar um pouquinho esperando ali com o meu dedo, parece que eu sinto uma formiguinha mexendo e tal. Esse é um pulso também conhecido como pulso fino, um pulso fraco, um pulso que não está batendo rápido, ou seja, um coração que está bombeando pouco sangue por algum motivo. Entenderam? A gente vai avaliar também o ritmo desse pulso, se é um pulso que ele está num ritmo adequado, parecido com o seu, ou se é um ritmo muito rápido ou muito devagarinho, ou seja, eu espero 2 segundos para daí sentir um pulso, espero mais 2 segundos, sinto mais um pulso, certo? Então é um ritmo muito fraco, ou se é um ritmo muito rápido, né? Quase não consigo contar, é tão rápido que tá. Complicado também, tá bom? Tudo isso dão indícios de situações relacionadas à condição do paciente, certo? Quando o batimento está normal, não significa que o paciente está bem. Significa que o que ele tem por hora não está ou não vai afetar o batimento cardíaco. Tá bom? Por hora. Se está muito rápido, quer dizer que por ou a vítima está em um grande nível de estresse, a adrenalina subiu, ou também ela perdeu sangue e agora o coração está bombeando mais rápido para compensar a falta de sangue, certo? Se está muito devagarinho, por que está muito devagar? Se a vítima está letárgica, ela está inconsciente, o que está acontecendo com ela, certo? Então é necessário observar tudo isso, tá, galera? Por isso a importância de você conseguir identificar um pulso de qualidade, ou seja, conhecendo o pulso desse paciente. Na sequência a gente vai para a pele, tá? Então quando a gente avalia a pele desse paciente, a gente busca por uma pele quente, tá? Uma pele seca. Caso a pele esteja úmida, fria, pegajosa, é indícios de choque descompensado. Associado a isso, o pulso vai estar muito rápido ou vai estar muito devagar e fino, muito difícil de sentir, tá? Quando a pele estiver úmida, fria, pegajosa. Ou ela tem uma hemorragia interna ou ela tem uma hemorragia externa que demorou para ser controlada. Entendeu? Também, pele úmida e fria, não pegajosa agora, pode estar relacionada a outra situação. Talvez uma vítima com uma hipoglicemia, fica com a pele úmida, fria, tá? Sudoreica. Mas aí você analisa o seguinte, o cenário, a vítima está caída lá no asfalto, foi uma vítima de trauma, está caída lá no asfalto, trauma grave ali, várias fraturas em membros inferiores, um automoto, a vítima da moto está daquele jeito, o sol de 30 e poucos graus, o asfalto que você não consegue nem ajoelhar, de tão quente que tá, e a vítima está tremendo de frio. É normal isso? Não, né, galera? Não é normal. Então, tu toca na pele da vítima, tá com aquela pele gelada. Então, tá errado, entende? Tá errado, não é assim que deve ser. Então, é um indício que a gente tem que se preocupar. São sinais que você percebe durante a avaliação do paciente. Na sequência, a gente vai avaliar a perfusão, tá? Qual que é a ideia da perfusão? O que é a perfusão, galera? Então, a perfusão é a chegada de oxigênio, ou seja, sangue rico em oxigênio nas extremidades, na pontinha dos dedos aqui, tá? Então eu vou apertar em cima da unha do paciente e vou soltar. Se você apertar em cima da unha de vocês aí e soltarem, vocês vão ver que quando aperta ela fica branca, quando solta, rapidamente ela fica rosa novamente, fica vermelhinha novamente. Por quê? Porque tem uma boa perfusão, tá chegando oxigênio normal, de qualidade, o tempo todo nas extremidades. Quando essa perfusão, falando em números agora, quando ela fica maior de 2 segundos, já abre uma preocupação, já acende
uma luz de preocupação, uma luz de alerta aqui, entendeu? Se isso estiver associado com uma pele fria, úmida, pegajosa, estiver associado com uma vítima gelada de um trauma, então, nitidamente, eu tenho mais um indício aqui de um choque hemorrágico, tá? Se tá ali entre 2 e 3 segundos, mas a vítima, eu vi que tem um trauma grave, que ela pode ter uma hemorragia interna e tal, e apenas o pulso ainda tá legal, só a perfusão que diminuiu um pouco, né? Tá um pouco mais lenta a perfusão, mas o pulso ainda tá um pulso, comparado ao meu, tá um pulso normal naquele primeiro momento, aquela primeira avaliação. E aí eu vou fazer uma palpação abdominal ali e já, opa, a vítima sente dor abdominal ali, quadrante superior direito, um exemplo, ou quadrante superior esquerdo, entendeu? Então, opa, já tem um indício aí de um trauma abdominal, de uma possível lesão abdominal, associada àquela perfusão lenta ou consideravelmente já início de uma perfusão lenta, já posso estar aí associando essa condição a uma hemorragia interna. Da mesma forma, se eu for avaliar a pelve e a pelve estiver instável, tá? Pelve instável, ou seja, vou fazer a avaliação da pelve e a vítima grita, ou sinto crepitar, tá bom? Sinto que ela está instável, ela não está firmezinha, estávelzinha. Nessa condição, possível fratura de pelve, fecho imediatamente, tá? Assim que detectado. Mas a fratura de pelve ela pode dar não apenas sinais como sintomas. Sintomas da fratura de pelve é o que eu posso, o que a vítima fala para mim, certo? Então a vítima fala que está doendo muito, dor baixo ventre e não consegue mexer as pernas. Então, opa, ou vontade de fazer xixi, vontade no banheiro e ela quer mexer as pernas ali, quer fletar, quer fechar as pernas e não consegue. Aí você olha para as pernas, livro aberto, ou seja, os pés estão deitados para os lados. Indício gravíssimo ali de possível fratura de pelve, tá? Então, no C eu avalio o quê? Pele, pulso, perfusão, abdômen e pelve, tá? Ah, mas eu não sei que órgão que tem, que foi atingido no quadrante superior esquerdo. Tudo bem, você não precisa saber, mas se você falar para o médico que a vítima refere dor à palpação no quadrante superior esquerdo, ele sabe que órgão que tem ali. Entenderam? Então não é necessário você saber que órgão que afetou de cara, mas é necessário que você identifique essa gravidade para você passar para o médico. Porque muitas das vezes você não vai ter o tratamento no local para essa condição. No entanto, se você passar para o médico, ele vai lá avaliar. Não são todos os médicos que fazem uma avaliação XABCDE quando a vítima chega. São raros os médicos que fazem isso, uma avaliação cefalocaudal, ou seja, dos pés à cabeça do paciente, fazendo a palpação e buscando por possíveis lesões. Tá? São poucos. E aí, se você chega e fala o que você detectou, naquele momento ele vai prestar muita atenção naquela situação que você falou, quando ele chegar naquela parte. Entendeu? Então é importantíssimo que você faça isso. Também, confecção dos pequenos curativos, quando possível. Tá? Quando possível. Muitas das vezes a vítima tá gravíssima e tem alguns cortes. Ah, eu não vou perder tempo confeccionando curativo nesses cortes aqui com uma vítima afundando. Entendeu? Preciso agilizar a saída. Legal. Na sequência eu vou pro D. Então no D eu vou avaliar o déficit neurológico, né? O déficit neurológico está relacionado à cabeça do paciente, tá? Quando eu falo cabeça do paciente, eu estou falando sobre a condição neurológica desse paciente. E essa condição neurológica do paciente pode estar relacionada a muita coisa. Mas quando a gente fala de trauma, a gente usa nitidamente, você consegue numa escala de trauma fazer uma avaliação do paciente numa condição um pouco mais específica, tá? Então, essa avaliação que eu faço agora na cena do paciente, do déficit neurológico do paciente, é apenas estar consciente ou não, está orientado ou não. E avalia as pupilas buscando por um possível TCE. Ponto. Tá? É apenas isso no primeiro momento. E dou sequência, vou pro E.
Depois, quando eu vou refazer a avaliação, vou reavaliar o paciente, tá? Depois, quando eu vou refazer a avaliação ou reavaliar o paciente, agora sim, tá? Agora sim, na reavaliação do paciente, eu vou fazer exatamente a escala de Como de Glasgow. Agora eu vou ter os parâmetros exatos. Ou seja, lembra da escala de Como de Glasgow? Ela começa em 15 e termina em 3. Tá bom? Porque ela começa em 15, cada ponto que a pessoa perde é um sinal de gravidade a mais para ela. Lembrando que de 4 a 1 é a resposta ocular, de 5 a 1 é a resposta verbal e de 6 a 1 é a resposta motora. Tá? Então, se ela está abrindo o olho normalmente, ela, né, eu me aproximo dela, já está com o olho aberto e tal, ela tem 4. É abertura espontânea. Quando eu preciso chamar ela para ela abrir o olho, ela já perdeu 1. Então ela ganha 3 na abertura ocular. Quando eu preciso fazer um estímulo de pressão nela para ela abrir o olho, ela já perde mais 1. Ela já diminui ali para 2 a escala de Como de Glasgow na avaliação da resposta ocular, certo? E quando mesmo eu fazendo, né, barulho, chamando e fazendo estímulo de pressão, a vítima não abre o olho, então ela tem apenas 1 na resposta ocular da escala de Como de Glasgow. Tá bom? Perfeito. A Erika está colocando na tela para vocês, tá? A escala de Como de Glasgow, para vocês entenderem melhor. Legal? Daí, galera, quando eu passo para a resposta verbal, eu lembro que na verbal eu tenho de 5 a 1. 5 é o quê? A pessoa que está falando tudo certinho, me contando o que está acontecendo de forma clara, bem certinho, tá? Quando ela está confusa, tá? Ela fica perguntando o que aconteceu, não lembra exatamente, não lembra talvez o nome. Está confusa? Ela já perde 1, ela baixa para 4. Quando ela está com palavras, a gente usa vários termos para as palavras que essa vítima usa, que essa vítima tem. Tem gente que fala palavras inotelegíveis, né, que não consegue entender, palavras inapropriadas e não sei o que, tá? Desde que ela está falando coisas que não tem nada a ver com o que está acontecendo, tá? São coisas que não tem nada a ver, ela perde mais 1, ela fica com apenas 3 na escala de Como de Glasgow, tá bom? Na resposta verbal. Quando ela fala palavras então incompreensíveis, ou seja, apenas sílabas, tu sabe o que tu está falando, mas tu não entende o que ela está falando, ela perde mais 1, ela fica com 2 apenas na escala de Como de Glasgow. E muitas vezes está relacionado a sons incompreensíveis, tá? Em algumas escalas vai estar escrito sons incompreensíveis. Então a vítima faz sons pela boca ali, mas é incompreensível, você não consegue entender o que ela está falando, tá? Ela perde mais 1 no caso, então ela fica com 2 na resposta verbal. E se ela não fala nada, não faz barulho nenhum, não responde nada, ela fica com 1 na sua resposta verbal da escala de Como de Glasgow, certo? Na sequência, galera, a gente vai então para a resposta motora. Quando a gente vai para a resposta motora, galera, a gente tem que avaliar a seguinte questão. O paciente obedece a comandos, ou seja, peço para ele erguer a mão, ele ergue, peço para ele apertar minha mão, ele aperta, obedece a comandos. Tem 6 na escala, na sua resposta motora. Legal? Eu peço para ele erguer a mão, mas ele não ergue. Mas aí eu faço um estímulo de pressão, ele leva a mão aonde está sentindo o estímulo de pressão. Exemplo, faço um estímulo trapezial em cima do trapézio e ele coloca a mão lá. Então ele localiza aonde foi feita a pressão. Então ele perdeu 1 porque ele não obedece a comandos, mas ele está localizando e está levando a mão certinho aonde está. Quando eu faço o estímulo de pressão e a vítima só faz um movimento de retirada, está tentando se desvencilhar daquele movimento, daquela minha ação de pressão, ele perde mais 1, tá? Ele vai ficar com 4 agora na sua resposta motora.
Quando ela faz uma flexão anormal. O que é uma flexão anormal? Se contrai, tá? A vítima ela se contrai. Tu pede, tenta fazer com que ela se estique e tal, mas ela fica se contraindo, tenta imobilizar e ela fica se contraindo. Ela perde mais um, ela fica com 3 na sua resposta motora agora. Quando a vítima faz uma extensão anormal, tá? Então, quando ela faz uma extensão anormal, o que é? É aquele que chamava antes de descerebração, ou seja, a vítima se estica, tá? Ela se estica, ela se dobra, ela se joga para trás, ou seja, o corpo dela fica todo esticado e rígido. Nessa condição, ela perde mais um, então ela fica com 2 na sua resposta motora. E se ela não faz movimento nenhum, está completamente parada, não mole, não faz movimento nenhum, então ela fica com 1 na sua resposta motora da escala de Coma de Glasgow, certo? Então por isso que começa em 15 e termina em 3. Cada um que ela deixa de responder de forma correta, ela perde um ponto e aí vai baixando o seu score da escala de Coma de Glasgow, tá? E aí, galera, quando vai baixando o score, há uma classificação, tá? Então, até de 1 a 7, né? Aliás, de 3 a 7, tá? De 3 a 7 é um paciente gravíssimo. De 8 a 12 é um paciente moderado. E de 12 a 15 é um paciente leve. Lembrando que todo paciente leve pode evoluir. Todo paciente moderado pode evoluir, bem como todo paciente grave pode evoluir. Todos os pacientes moderados e graves podem evoluir para melhor ou para pior. E o paciente leve ele só pode evoluir para pior. Então, lembrar de prestar atenção nesses detalhes aí. E aí na sequência, galera, a gente fala também sobre a questão da resposta ocular do paciente. Quando eu falo da resposta ocular, estou tentando falar para vocês agora que é sobre as pupilas, tá? Reatividade pupilar. De uma avaliação de escala de Coma de Glasgow, e aí eu faço a avaliação das pupilas. Não está relacionado à escala de Coma de Glasgow, mas algumas literaturas falam sobre a escala de Coma de trauma. Já vou explicar como que funciona a escala de Coma de trauma. Mas, quando eu falo sobre a avaliação da escala de Coma de Glasgow, eu estou falando sobre aquilo que eu acabei de falar. Quando eu falo sobre a avaliação da escala de Coma de trauma, é juntado a avaliação das pupilas com a avaliação da escala de Coma de Glasgow. E aí são tirados mais pontos da escala de Coma de Glasgow baseado na resposta das pupilas do paciente, tá? Então vamos lá. As pupilas elas podem se apresentar isocóricas, anisocóricas, midriáticas ou elas também podem se apresentar em miose, tá? Quando que as pupilas estão isocóricas? Quando elas estão normais. Fotorreagentes, eu coloco luz, elas se contraem, eu tiro a luz, elas dilatam. Elas estão isocóricas, as duas do mesmo jeito. Quando elas estão em miose, quando elas estão as duas contraídas, mesmo tirando a luz. Isso pode estar relacionado a vários fatores, tá? Vários fatores. E alguns deles, né, uso de droga, uso de medicação, abuso de droga, abuso de medicação, abuso de álcool, pode estar relacionado a alguns tipos de drogas a miose, contração pupilar, ok? Quando as pupilas estão anisocóricas, ou seja, uma está grande e reagente, e a outra está grande e não reage, ou seja, está escurinho o ambiente, eu coloco a luz em uma, ela fica do jeito que ela está, dilatada. Quando eu coloco a luz na outra, a outra se contrai, recebe a luz e reage à luz, fotorreagente, e a outra continua dilatada. Então eu tenho duas pupilas agora anisocóricas, ou seja, não estão compatíveis, não estão isocóricas. Uma está dilatando e contraindo, ou seja, reagindo à luz, e a outra está completamente dilatada, está midriática. Então eu tenho agora uma anisocoria, certo? E quando eu tenho uma midríase ou midriáticas, pupilas midriáticas, é quando as duas estão dilatadas, tá? As duas estão dilatadas e não fotorreagentes. Eu coloco a luz, tiro a luz, elas continuam dilatadas. Isso pode estar relacionado a choque hipovolêmico, choque hemorrágico, choque séptico,
parada cardiorrespiratória, hipóxia e uso e abuso de algumas drogas, ok? TCE bilateral também, sim, TCE bilateral também faz uma vítima ficar midriática, ou seja, faz midríase bilateral, quando o TCE é bilateral. Quando o TCE é em um lado, o outro lado, a pupila fica midriática, e aí apresenta-se uma anisocoria, uma pupila midriática e a outra não, e a outra reagente. Legal? Então, também está relacionado às vezes ao AVC, tá? A anisocoria também está relacionada às vezes ao AVC. E aí o que acontece, galera? Por que as pessoas juntam a escala de coma de Glasgow com a escala de coma de trauma e aí falam, ou com a reatividade pupilar, e aí eles falam que temos uma escala de coma de trauma? Porque daí funciona assim. Você pega a escala de coma de Glasgow, exemplo, o paciente está com Glasgow 8. Então é um paciente moderado, no entanto quase grave, certo? E aí, esse paciente tem um TCE. Tem um TCE do lado esquerdo, então a pupila do lado direito não está fotorreagente. Quando uma pupila não está fotorreagente, o paciente perde um ponto. Essa escala ela vai de 3. Ela tira um ponto da reatividade a escala de coma de Glasgow. Ou seja, uma pupila não fotorreagente, midriática, tira um ponto da escala de coma de Glasgow. Ou seja, era um paciente que estava moderado, mas se eu usar a escala de coma de trauma e tirar um ponto por causa da não reatividade de uma das pupilas, agora eu tenho um paciente grave, porque aí a pontuação dele baixa para 7 na escala de coma de Glasgow, certo? Juntando Glasgow com a avaliação pupilar, ou seja, fiz uma avaliação da escala de coma de trauma, e aí eu tenho um paciente agora grave. Antes ele era moderado, mas aí eu juntei mais o TCE na condição dele de anisocoria, e aí agora eu tenho um paciente grave, porque ele baixou o seu score agora para 7. Entendeu? Entenderam como que funciona? E se as duas pupilas estão midriáticas e não fotorreagentes, perde 2 pontos. Exemplo, o paciente que tinha 8 pontos na escala de coma de Glasgow, se ele perder 2 pontos pelas duas pupilas estarem midriáticas, ou seja, é uma vítima que está em midríase completa, esse paciente agora é um paciente que na escala de coma de trauma ele tem 6. Na escala de coma de Glasgow ele tem 8, mas se eu tirar 2 da não reatividade das duas pupilas, ele baixa para 6, é um paciente que era moderado, agora ele é um paciente grave. Entenderam? Então, é assim que funciona a união aí das duas escalas, seja elas Glasgow e trauma. Legal? Topzera, né? Já vamos dar sequência na letra E, galera. Feito isso, a gente vai para a letra E, tá? Então, na letra E, galera, a gente vai avaliar agora, tá? Agora na letra E, a gente vai avaliar tudo o que aconteceu com o paciente até agora, para nos dar um parâmetro de atendimento no E. O E a gente chama de exposição, né? Para que classifique-se como X, A, B, C, D, E, certo? E realmente é uma exposição, é expor a vítima, tá? Às vezes a vítima está dentro do carro, então eu vou expor ela para fora do carro. Às vezes a vítima está de roupa, eu preciso cortar uma parte, então eu vou expor essa vítima. Só que relacionado a expor essa vítima também está relacionado a aquecê-la, tá? Então eu vou expor e aquecer. Expor e controlar a hipotermia, ou seja, expor e aquecer. Toda vítima que está com trauma e é de moderado para grave, eu preciso aquecê-la. Toda vítima que perdeu sangue pode estar evoluindo para um choque hipovolêmico ou para um choque hemorrágico, deve ser aquecida. Toda vítima que estiver gelada deve ser aquecida. Tá bom? Então, essa é a condição do E. Mas no E, além da condição de expor e além da condição de aquecer a vítima, tem muito mais na letra E. Tá? Tem muito mais. A letra E ela é a mais complexa de todas. Pode parecer que o C que o B que o X é aquela coisa que chama atenção e tal, aquele sangramento ativo, mas o mais complexo de todos é a letra E. Por quê? É na letra E que são tomadas as decisões.
Tá? É na letra E que vai fazer toda a diferença. Por quê? Por que a letra E faz toda a diferença, professor? Então vamos lá. Olha só, eu tenho um paciente que na minha avaliação do X tinha uma hemorragia. Controlei. No A estava ok, no B estava ok, no C, pulso fraco, pulso fino, pele úmida, fria, pegajosa. No D, vítima já quase inconsciente, pouco responsiva, tenho que chamar para abrir o olho, não obedece mais a comandos e tal. Um paciente que está com Glasgow lá 8, 7, 8, 9 no máximo. Então, um paciente moderado para grave, certo? Esse paciente, daqui para frente, o meu atendimento não é o mesmo do que se fosse um paciente, né, uma vítima, que eu pego em Glasgow 14, 15. Tá? Ah, peguei o cara com a perna toda quebrada. Mas o cara está consciente, orientado, não perdeu sangue, não está apresentando nenhum sinal de choque, nem hemorrágico, nem hipovolêmico, não tem presença de possível TCE, lúcido, orientado em tempo e espaço, que às vezes algumas literaturas falam no lote, né? Lúcido e orientado em tempo e espaço. Show de bola! Mas aquela perna está toda quebrada. Esse paciente é um paciente que eu vou fazer um protocolo de trauma do seguinte formato. Vou fazer o XABCD e vi que o único problema dele está lá na perna, embora aquela perna está toda quebrada. Eu vou alinhar, vou imobilizar, tudo bonitinho. Tá? Agora, se eu pego um paciente que tem uma fratura também, né? Membro inferior direito. Tem uma fratura bem grave lá. No entanto, é um paciente que tem um Glasgow rebaixado por vários fatores associados ali. Tem complicação no X, tem complicação no C, tem complicação no D, porque está com Glasgow rebaixado por causa do X, da perca sanguínea. Aí a temperatura caiu, aí eu preciso aquecer, aí eu preciso parei a hemorragia, preciso reavaliar, tá ok. Aí esse paciente ele começa a fazer uma confusão mental, preciso reavaliar a escala de cômodo de Glasgow. Então, assim, é um paciente agora que eu não vou fazer uma imobilização completa bem feita. Eu vou fazer um protocolo de emergência. Dentro do SAMU, existem vários protocolos, galera. Tá? Existem vários protocolos. O protocolo de trauma é a avaliação do paciente. Daqui para frente, depois da avaliação feita, vai depender da condição do paciente. Tem paciente que eu vou ter que pegar e sair o mais rápido possível. Tem paciente que eu vou parar, vou pegar tala, vou pegar bandagem, vou pegar atadura, vou confeccionar curativo, vou amarrar a perna do cara e tal. Ah, o cara tá todo esfolado, tá todo quebrado, mas não tem uma fratura de tórax, né? Não tem uma lesão de tórax, não tem uma lesão abdominal, não tem uma lesão de pelve, não tem uma fratura de fêmur, não tem TCE, tudo certinho, consciente orientado. Eu vou imobilizar todas as fraturas com calma e tranquilidade e vou tirar esse paciente. Obviamente que com agilidade, sim, mas eu não preciso sair correndo com o paciente. Tá? Porque o melhor tratamento é a imobilização das fraturas. Diminui sangramento, diminui dor, diminui a chance de lesões secundárias. Então, o que ele precisa agora é imobilizar essas fraturas. Vou imobilizar com calma, tudo bem certinho, para depois sair dali com o paciente. Tá? Tem outro paciente que eu vou pegar, às vezes não tem nenhuma fratura, mas o cara está afundando, está rebaixadíssimo por um TCE. Então, é um paciente que eu vou ter que agilizar a saída dele. Exemplo, o cara está com pneumotórax fechado gravíssimo. Eu não posso tratar na cena, na condição de básica. Tá? Na condição de básica não tem como tratar na cena. Então é um paciente que eu preciso sair o mais rápido possível da cena. Numa condição de alfa, é aquela condição em que muitas vezes a população fica braba, que o médico está presente na ocorrência. E aí eles pegam a vítima, colocam na viatura e ficam fazendo os procedimentos dentro da viatura. São procedimentos que precisam ser feitos agora e não daqui meia hora. São procedimentos que precisam ser feitos agora. Ou seja, tem que fazer um dreno de tórax, talvez tem que fazer, entrar com a medicação, entrar com o protocolo Transamin e tal. Então não é juntar e sair correndo. É dar o conforto, dar o atendimento adequado para esse paciente. Tá bom? Da mesma forma que eu estava falando dos dois pacientes antes. Os dois com fratura de fêmur.
Os dois com fratura de tibia e fíbula. No entanto, um está consciente, orientado, tranquilo. Fraturas isoladas, é só aquilo ali. Vou imobilizar, vou fazer tudo certinho, com tala, atadura, bandagem, colocar cobertorzinho no meio, fazer a sereia, rolar, pranchar, tudo certinho. Legal, certo? Já o outro paciente é um paciente que está rebaixando o nível de consciência, que já está com um possível pneumotórax, ou está com hemorragia grave interna. Eu não posso perder tempo fazendo isso. Não vou perder tempo alinhando fratura e imobilizando fratura. Eu vou alinhá-las, colocar um cobertor no meio, juntar as duas pernas desse paciente, ou seja, juntar os dois membros, alinhar, amarrar e diesel. Esse paciente é um paciente que precisa chegar rápido na unidade, na referência mais rápido possível. É um paciente que não se perde tempo na cena. Tá? Por isso que às vezes o SAMU sai rápido e às vezes demora. Às vezes demora porque é preciso demorar. Às vezes, né, tá ruim de atender o paciente lá, tá no local difícil e tal, beleza. E às vezes é porque o paciente tá bem, você consegue fazer todo o protocolo com tranquilidade antes de sair. Agora, se o paciente tá grave, você vai agilizar o mais rápido possível. E é isso que é o E. Entenderam, galera? Isso é o E. Isso é o E. O E é o quê? Eu ver tudo o que aconteceu com o paciente até agora, como que tá a minha avaliação de X, como que foi a avaliação de B, como que foi a avaliação de C, como que ele está respondendo no D, para daí eu definir o meu E. Exemplo, mais um exemplo. Vítima está dentro do veículo, consciente, orientada, tranquila, conversando, mas com pneumotórax gravíssimo, dificuldade respiratória gravíssima, e não consegue respirar mais e tal e tal. É um paciente que eu preciso fazer um Haltec e tirar ele o mais rápido possível, pranchar o mais rápido possível e deslocar o mais rápido possível, em condição de básica. Em condição de alfa, eu vou tirar o mais rápido possível, pranchar o mais rápido possível, colocar na viatura o mais rápido possível e vou ficar parado na cena, porque o médico vai drenar na cena. Se ele não conseguir drenar na cena, ele vai sair o mais rápido possível também. Entenderam? Já tem outra condição que o paciente tem várias fraturas, tá? Várias fraturas. Ali, vamos pensar numa vítima que estava segurando o volante na hora da pancada e teve uma fratura bilateral de rádio e una. Tá com as duas rádio una para fora ali, toda quebrada, fratura exposta e tal, mas não tem hemorragia sanguinante, tá? Não tem hemorragia sanguinante, tá consciente, orientado, não tem um TCE grave, não tem trauma de tórax. A única coisa que eu tenho nela ali é as duas fraturas. Eu vou imobilizar as duas fraturas, vou alinhar, vou imobilizar, fazer curativo se for uma fratura exposta, vou fazer curativo bem feitinho, vou imobilizar bem certinho, vou fazer a tipóia. E aí sim, vou fazer a extricação desse paciente, aí sim vou pranchar, vou colocar na viatura, vou pegar um acesso, e aí vou regular ainda com a central de regulação, e depois vou deslocar. Porque o que ele precisava, o que esse paciente precisava ali na hora, eu ofertei para ele. Tá? Então o meu E está baseado nisso, está baseado no que eu tenho para oferecer para o paciente. Então o E está relacionado ao X, o A, o B, o C e o D. É a definição do meu E. Legal, galera? E o E, galera, ele se repete. Como que ele se repete? Ele se repete o tempo todo, ou seja, a reavaliação do E do paciente. Na reavaliação, coloquei na viatura, eu vou reavaliar o paciente. Lembra que tem paciente que eu preciso agilizar, mesmo assim eu tenho que reavaliar. Essa reavaliação no paciente que eu preciso agilizar é feita em deslocamento. A técnica vai avaliando vai reavaliando e o condutor vai dirigindo. Na condição do paciente que está bem, eu vou reavaliar na cena. Vou colocar na viatura e vou reavaliar. No reavaliar, eu vou reavaliar o X. Se foi feito um curativo compressivo, vou reavaliar se não voltou a sangrar. Se foi feito um torniquete, vou reavaliar se não voltou a sangrar, se eu preciso apertar mais ou colocar um segundo torniquete e tal. Entendeu? No A, eu vou reavaliar a coluna vertebral do paciente, vou ver se a quantidade de oxigênio que eu ofertei para ele é suficiente, eu preciso aumentar, ou posso diminuir ou até mesmo tirar esse oxigênio, avaliando a saturação dele agora, dentro da viatura com o oxímetro, tá? Vou avaliar novamente a boca dele, a traqueia, as jugulares, a cervical, até onde eu alcançar ali com o colar, pranchado e tal, é mais difícil, mas vou reavaliar toda a cabeça do paciente. Na sequência eu vou para o tórax, vou apalpar todo o tórax, precisar enfiar a mão dentro da roupa, precisar levantar a roupa, estar num ambiente controlado, vou
Vou fazer toda a palpação novamente. Vou agora quantificar a frequência respiratória, porque agora vai para a RAS, né, para o relatório de atendimento socorrista. Agora vai para a RAS, a saturação do paciente lá no ar, vai para a RAS a quantidade de respirações por minuto, ou seja, de ventilações do paciente por minuto. Na sequência eu vou para o C. No C eu vou avaliar o quê? O pulso novamente, se está igual ou piorou do momento que eu avaliei a primeira vez. Vou quantificar esse pulso, vou ver exatamente quantos batimentos por minuto. Vou reavaliar a pele, vou reavaliar a perfusão, ver se melhorou ou piorou da hora que eu comecei a atender esse paciente. Tudo com parâmetros na primeira avaliação que eu fiz. Daí vou reavaliar o abdômen e reavaliar a pelve. Se eu tinha avaliado o abdômen e não tinha visto uma possível perca sanguínea interna, né, uma possível hemorragia interna, talvez na minha reavaliação eu vou perceber que o abdômen está um pouquinho mais estendido, está um pouquinho mais rígido. Não tinha percebido uma fratura de pelve, na reavaliação percebi, vou imobilizar. Se eu fiz uma imobilização de pelve na primeira avaliação, vou reavaliar se está bem fechadinha, continua bem apertadinha, tá? Também, né, quantificar o pulso exatamente desse paciente, vou aferir a PA desse paciente, isso no C, na minha reavaliação no C. Depois eu vou para o D. Agora sim, vou quantificar exatamente a escala de coma de Glasgow, tá? Quantificar exatamente a escala de coma de Glasgow. Se eu precisar reavaliar as pupilas agora num ambiente melhor, mais luz e tal, vou reavaliar as pupilas desse paciente, tá? Então vou dar um Glasgow exato para ele. E no E, agora eu vou reavaliar se ele precisa, a temperatura desse paciente, vou ver a temperatura desse paciente agora, novamente, e vou quantificar exatamente a temperatura. Agora vou colocar o termômetro, vou ver se a temperatura do paciente tiver um pouquinho ruim, vou aquecer ele. Se eu tinha aquecido, vou ver se a temperatura está boa. Naquele aquecimento que eu fiz, eu preciso aumentar, ou seja, cobrir mais. Ou está muito quente, já está suando, posso tirar um pouco da cobertura que eu fiz ali para ele. Entenderam? Então tudo isso é feito no E. Toda essa questão é feita no E. Legal? Então é necessário, sim, é muito importante, sim, que seja feito o X, o A, o B, o C e o D bem feitinho, porque aí o teu E vai ser definido pelo X, pelo A, pelo B, pelo C e pelo D. Legal? Show de bola, né, galera? Então, assim, não tem condição, não tem como, não tem a menor possibilidade no socorrista não dominar o XABCDE, tá? Tem outros protocolos para dominar? Tem. Mas o XABCDE ele tem que dominar, até porque, baseado no X, no A, no B, no C e no D, vai depender da conduta dele, se vai precisar de um apoio de alfa, se ele vai precisar agilizar o atendimento, se ele pode atender com mais tranquilidade. Então, tudo está relacionado ao X, o A, o B, o C e o D, que é a definição para mim fazer o meu E. Legal? Topzera, né? Encerrando por aqui. Tem alguma pergunta, Érica, que seja pertinente ao caso? Quando for um acidente auto-alto, no caso do carro, né? Com uma vítima de afundamento de tórax. Certo. Acidente alto-alto. Josemar. Vítima de alto-alto com afundamento de tórax, tá? Afundamento de tórax é fratura de arcos costais, tá? Essas fraturas de arcos costais podem ter feito lesões gravíssimas internas. Mesma condição. X, A, B, C, D. No B eu vou perceber as fraturas, vou ver a dificuldade respiratória e vou agilizar o atendimento. Se apoio de alfa, tiver apoio de alfa, vou pedir. Se não tiver apoio de alfa, agilizar. Se tiver apoio de alfa, espera a alfa chegar, ou se for uma alfa, o doutor, dependendo da avaliação dele, vai ver se precisa fazer um dreno de tórax, se vai precisar só um dreno de alívio no primeiro momento. Ok? Então vai depender tudo da avaliação e da condição dessa lesão. Se esse afundamento de tórax fez lesões internas e que tipo de lesões ele fez. Ok? Tranquilo, né? Mais alguma? Leandro Rodrigues, uma pergunta, saindo fora do conteúdo. Em caso de desmaio, o socorrista sabendo que desmaiou, precisa checar o pulso igual? Certo. Leandro, o Leandro perguntou se em caso de desmaio, o socorrista sabendo que é um desmaio, precisa chegar pulso igual? Precisa, galera. Tá? É necessário chegar pulso pelo seguinte.
Se falar, não precisa checar pulso porque é um desmaio. Vai que a vítima desmaiou, ela costumava desmaiar. Um exemplo. Desmaiava todo dia quase. Quando via, tava lá caída, babando. Beleza. Ia lá, era só um desmaio. Por que eu checo o pulso? Porque um dia pode ser uma parada. Tá? Eu fico esperando passar a vítima voltar, né, do desmaio, né, da síncope, que a gente chama. E ela não volta. Quando eu vejo, ela tá azul já. Entendeu? Então é necessário checar o pulso sim. A não ser que caiu ali na minha frente, tô olhando pro tórax, tá respirando bem, tá com a respiração ofegante, mas tá respirando bem e tal. Beleza, tranquilo. Agora, na dúvida, pulso. Checa seu pulso, ok? Mais alguma? Não. Mas tem uma pergunta. Só lembrar o pessoal que lá no Instagram, vou colocar a artezinha aqui pra como encontra, né, o canal de transmissão. Pro pessoal ir lá pegar o material de apoio. Galera, material de apoio já tá no canal? Não é daqui a pouco? Quando encerrar a live. Assim que encerrar a live, a Erika vai postar o material no canal do YouTube, no canal do Instagram, tá? Ela vai deixar também aí pra vocês, já tá o link, como que vocês vão fazer pra acessar, pra entrar no nosso canal e ter acesso a esse material, ok? Material de apoio da aula de hoje, legal? Material bem interativo, você pode baixar ele ou imprimir e tal, e aí você vai ter esse material que vocês que vai auxiliar vocês nos estudos também, tá bom? Então, ela deixou aí na tela a artezinha aí, bem certinha, como que vocês fazem para achar o material e para ficar no nosso canal também, né? Aproveita e fica, né? Isso, sempre tem quando vai ter live, os materiais gratuitos lá, sempre é por lá que a gente coloca. Isso aí, sempre que tem live, então, materiais gratuitos das lives, é sempre lá que vai estar. Então, se você quiser nos acompanhar, acompanha lá também. E segue nós no Instagram e também no YouTube, agora TikTok, Trends e tudo mais aí, se vocês quiserem acompanhar. Toda hora, todo dia tem um videozinho, alguma coisa interativa relacionado a APH. É bem bacana nos acompanhar. Beleza, galera? São dicas aí que podem ajudar vocês no dia a dia. Legal? Vamos encerrar a aula de hoje, tá? Já são praticamente, né? Já são quase 21 horas. A gente vai encerrar a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai fazer o que é? Na próxima aula, Erika? Na verdade, assim, é sempre bom o pessoal falar pra gente como que tá sendo o aprendizado e tal, porque também influencia nas escolhas dos assuntos, né? Olha que legal, galera. Olha só, prestem atenção. Quando vocês interagem, é legal que vocês, quanto mais vocês interagem, mais a gente tem uma noção de que tipo de assunto a gente vai trazer, ok? Então é bacana quando vocês interagem, dão dicas aí, falam que se vocês estão gostando ou não, dão um feedback, que aí a gente consegue filtrar os conteúdos que vocês mais precisam, que mais vai ser bacana para vocês, ok? E a gente traz tudo isso para vocês, tá bom? Valeu, galera, valeu, boa noite, muito boa noite. Muito obrigado por cada aula e aprendizado, a Leia agradecendo, a Laura agradecendo, o Josemar agradecendo. Valeu, galera. O Antônio falou, preciso estudar mais sobre o XABCD. Não pode pular etapa, tem que fazer tudo certinho. Exatamente, Antônio. Não tem como pular etapa, cara. Se pular etapa, a vítima pode afundar nas tuas mãos. É bem perigoso pular etapa. Talvez você pule uma etapa que faz toda a diferença na vida dela. Então, é importante não pular nenhuma etapa. Legal? Listo, galera. Vamos encerrar a aula de hoje. Conto com vocês na próxima aula, na próxima quinta-feira, né? Que dia vai ser na próxima quinta-feira? Próxima quinta, no dia 23. Dia 23, galera. Então, a gente vai fazer a nossa próxima aula dia 23, aqui ao vivo. E vai ser qual que é o assunto? A gente não definiu o assunto ainda, olha só. A importância do feedback de vocês. Baseado no feedback de vocês, a gente vai trazer um assunto bacana, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Boa noite.